No Brasil, há uma grande diversidade cultural, e isso se reflete na gastronomia. Contudo, há um desafio invisível aos olhos de muitos, pois em meio à abundância de alimentos e restaurantes sofisticados, milhões de pessoas enfrentam a fome e a exclusão social. Foi nesse cenário que, em 2006, nasceu a Gastromotiva, uma organização que acredita que a comida pode ser muito mais do que o simples ato de alimentar. Bom, a Gastromotiva ela nasceu por dois propósitos. Um, para democratizar o ensino da gastronomia, porque quem tem formação tem liberdade, tem autonomia. Ela nasceu também para ir além do cozinheiro, para apoiar empreendedores. Tem algo ligado à alimentação que ele é um despertar interno. Ele vai na memória, ele vai na nossa cultura, ele vai no afeto. Então, através de entender como você se alimenta e como você se relaciona com o alimento, você consegue muitas vezes entender o mundo ao seu redor. E entrar numa favela pela primeira vez, para quem teve todas as oportunidades do mundo, e ver que aquilo não é o que a mídia te falou, o que você foi condicionado a ver, te abre um caminho de criatividade e de busca de poder juntar esses dois mundos. Acredita na educação da Gastromotiva é esse primeiro olhar. Você trazer essa primeira qualificação gratuita para um público que não tem nenhum acesso ou não se vê direito a esse acesso, você traz como um despertar. Você não forma uma pessoa em 3, 4 meses. Você dá mais habilidades e competências e comportamentos para que ela saiba quais são as opções dela como cidadão. Quando eu me conecto com Davi, começa-se a nascer esse desejo de continuar a multiplicar, que o objetivo da Gastromotiva, dele nascer, é exatamente promover a inclusão social e a transformação na vida das pessoas por meio da gastronomia. E quando a proposta da Gastromotiva ela surge de impactar o indivíduo, na verdade o indivíduo ele vai impactar mais 2 e depois mais 2, e esse impacto ele vai se tornando cada vez maior. A história de cada pessoa envolvida na Gastromotiva é única. Muitos que passaram pelo programa encontraram mais do que uma profissão, descobriram um novo propósito de vida. A Gastromotiva começou com um sonho do fundador David Hertz, começou aqui no Jaguaré, aqui em São Paulo, e ele transformou o apartamento dele em uma cozinha social, então eles cozinhavam e entregavam para a comunidade, E ele tinha esse sonho, Esse sonho de incluir, de dividir, de transformar. Eu acho que a palavra-chave para a Gastromotiva é uma transformação não somente social, mas transformação de território. Quando você transforma um território, você dá capacidade para ele. Então, eu acho que a Gastromotiva nasceu desse sonho, e aí em 2016 chegou no Rio com o refeitório Gastromotiva, que era alimentar a população que estava em insegurança alimentar, e cada noite vinha um chefe famoso para entregar uma refeição nutritiva e saudável, como você vai num restaurante. E melhor, tudo feito com amor, com aquele carinho. E eu acho que quando você pensa em uma non-profit organization, numa organização não governamental, você também pensa em primeiro lugar na transparência. E eu acho que foi isso que me trouxe para a Gastromotiva. E hoje a Gastromotiva, na pandemia, teve as cozinhas solidárias, ela educa, ela tem cozinhas solidárias, empreenda, faça e venda, ela tem a escola Gastromotiva, que educa e transforma a vida dessas pessoas. Você educa cozinheiro, um chefe, e vai para a comunidade para trabalhar. Ontem eu estava em São Paulo, fui visitar a Casa da Ieda, um restaurante baiano da Chapada Diamantina, da minha terra, e quando eu cheguei lá, tinham 3 chefes, e quer saber? Eram da Gastromotiva, foram formados na Gastromotiva. E tem o Pará, tem 2 restaurantes hoje no Rio de Janeiro, restaurantes super famosos, e é assim que a gente transforma. Esses meninos, ontem, lá na Casa da Ieda, foi a prova de que a Gastromotiva transformou a vida deles, e eles estão transformando outros territórios.
por meio deles mesmos. Então eu acho que é isso o grande desafio, o grande projeto da Gastromotiva é educar, transformar e crescer. A história de cada pessoa envolvida na Gastromotiva é única. Muitos que passaram pelo programa encontraram mais do que uma profissão. Descobriram um novo propósito de vida. Eu conheci o Davi na época, eu tinha 17 anos apenas, fazendo parte desse projeto Cozinheiro Cidadão, onde ele era o coordenador. Depois de participar desse projeto, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes restaurantes renomados da cidade de São Paulo, assim também como a oportunidade de contar um pouco da minha história lá nos Estados Unidos, em Nova York, na sede da ONU. Foi exatamente por estar num palco global que eu entendi a minha missão e meu propósito junto ao Davi de vida. Ao retornar para São Paulo, o Davi faz esse convite muito especial. Naquele momento eu até achei que ele era um pouco louco, porque convidar uma menina de 17 anos que mal sabia o que queria, eu tinha acabado de chegar do Nordeste, com poucas expectativas, com poucos sonhos na bagagem, mas com esse desejo de mudança. Eu queria fazer algo muito maior. E por um projeto social e por uma oportunidade, eu comecei a ver a minha história de vida ser modificada. Então eu volto dos Estados Unidos com essa missão de continuar promovendo, através e por meio da gastronomia, a mudança na vida das pessoas, mas principalmente no território que eu morava e na comunidade o qual eu participo até hoje, inclusive. Eu trabalho, cheguei na Gastromotiva em 2020, durante a pandemia. Eu queria ajudar uma organização e eu tentei algumas organizações antes e não deu certo, e aí eu fui no Google e eu coloquei a melhor ONG do Brasil e veio a Gastromotiva. Hoje sabemos que a Gastromotiva não trabalha sozinha. Ao longo dos anos, parcerias estratégicas com empresas e ONGs têm ajudado a ampliar o alcance dos projetos e impactar ainda mais vidas. Olha, inicialmente recebemos 15 nãos. Todos os lugares em que batíamos nas portas eram não que recebíamos. As pessoas não enxergavam o potencial que a Gastromotiva tinha naquele momento. Então, em cada não, era um ressignificar, era um reconstruir a proposta da Gastromotiva, na esperança de um dia conseguir o tão sonhado sim, o tão sonhado primeiro apoio, o tão sonhado primeiro investimento. Inicialmente conseguimos uma parceria muito importante, que foi com a Artemisia. A Artemisia ajudou a Gastromotiva a implementar e a construir o seu plano de negócio. Depois desse momento, a Artemisia nos acelera para nos mostrar onde a Gastromotiva poderia alcançar, qual o espaço dela. E daí em diante começamos a frequentar, a apresentar vários pitches, inclusive na Ashoka e em grandes outras negócios que também já eram modelo, nessa esperança de conseguir de fato os primeiros investimentos. Importante ressaltar que a Gastromotiva nasce também para se autossustentar com serviço de catering. Eles também nasceram com o buffet escola. Inclusive, os alunos aprendiam na casa nossa do Davi e aplicavam o que foi aprendido nos nossos eventos. Então, parte da sustentabilidade da Gastromotiva começa com a venda desses eventos, inclusive. E isso foi, com essa força, foi o que ajudou nos mantermos ali pelos primeiros 2, 3 anos. Só depois desse período de existência que aí a gente conseguiu alcançar os primeiros grandes patrocínios. Um deles foi a Universidade Anhembi Morumbi, que abriu as portas, e a Gastromotiva, que começou com 5 jovens, nesse momento já tínhamos 30 jovens dentro de uma sala de aula, que era por conta desse apoio, dessa parceria com a Anhembi Morumbi. Financeiramente, a Gastromotiva foi galgando aos poucos grandes empresas como a Coca-Cola, como outras empresas de renome, que eu não vou recordar todas agora, mas que foram passando a acreditar no potencial
da Gastro. Depois que ela recebe o primeiro prêmio do Folha de São Paulo de empreendedor social, aí sim dá uma visibilidade muito maior de mercado e principalmente de impacto que a Gastromotiva já vinha trazendo, mas não era tão visível para a sociedade. Aí sim a Gastromotiva começa a ter essas parcerias e a cada vez mais ampliar o mercado aí com esse tipo de doação, tanto levando quanto trazendo essas empresas para dentro do território. A gastronomia é uma linguagem universal e na Gastromotiva ela é usada para unir, incluir e transformar. A comida tem o poder de aproximar as pessoas, construir pontes e comunidades mais solidárias. A gente não pode fechar os olhos e não ver essa desigualdade social. Eu acho que a Gastromotiva veio com essa proposta e, aliás, na minha opinião, eu acho que a Gastromotiva é uma percussora de todas as outras instituições que estão aqui fazendo a mesma coisa. Porque quanto mais instituição tiver trabalhando para diminuir a desigualdade social, para trabalhar com a inclusão social, com a equidade, gender, e tudo que nós estamos vivendo hoje é bom demais, né? Um dos primeiros projetos de impacto social nível Brasil, hoje com esse movimento que é a gastronomia social também, que além de se preocupar, né, e atuar ao combate à fome, ao desperdício de alimento, ela também atua muito precisamente na formação do indivíduo, que é mostrar para ele que a gastronomia social é muito mais do que o alimento, é engajar, é motivar, é fazer com que ele acredite numa sociedade como um todo e que ele precisa participar dessa sociedade. E a gastronomia tem esse poder, porque eu ainda falo que quando você se reúne, né, com pessoas, sempre tem um alimento em cima da mesa. Então tem sempre algo para ser celebrado. Então essa proposta, né, de que quem é formado pela Gastromotiva enxergue essa formação, essa transformação além do alimento, também é um grande, algo muito importante de grande propósito que a Gastromotiva trouxe até então. Eu sou um exemplo disso. Eu me formei na Gastromotiva, trabalhei 10 anos lá. Lá eu tive a oportunidade de me formar em gastronomia. Eu saio da Gastromotiva, volto para o meu território e continuo impactando o território da onde eu saí. Então hoje eu sou empresária do Flor de Mandacaru, que também é um negócio de impacto. Olha que referência, né? A missão da Gastromotiva, hoje eu continuo trazendo o legado que eu aprendi com eles. E eu voltei para o meu território, porque eu acredito que esse desenvolvimento começa com um e vai criando cada vez mais espaço. Então hoje o Flor de Mandacaru, que é um buffet que trabalhamos com serviços de catering para grandes empresas, tanto com eventos sociais como eventos principalmente executivos, corporativos, é quando uma menina, uma mulher, né, periférica, sai da comunidade, vai até essas grandes empresas e ela foi formada e ela passou por um projeto social e hoje ela é uma empreendedora social, é dizer que esse é o caminho e isso é o importante cada um de nós enxergarmos. Os desafios sempre fizeram parte do caminho. Desde a falta de recursos até as dificuldades de crescimento, a Gastromotiva enfrentou inúmeras barreiras, mas sempre encontrou uma forma de seguir adiante. A Gastromotiva, quando começou, não tinha dinheiro para nada, inclusive tinha menos 5 mil na conta do Davi, e eu digo isso com muita firmeza porque era exatamente eu a pessoa responsável por cuidar, né, das finanças do catering, do buffet, da formação dos jovens, e também não existia a tecnologia na palma da nossa mão. Então o meio, inclusive, que a gente encontrou para divulgar as primeiras 5 vagas, que começou lá na casa nossa do Davi, lá no Alto da Lapa, no quintal da casa dele, numa cozinha de 2x2, com um fogão de 4 bocas e uma geladeira. Eu gosto de contar o início da Gastromotiva, porque para quem vê ela no tamanho que ela se tornou, não imagina a forma do que ela começou. O trabalho dessa organização vai além de alimentar o corpo. Ele alimenta a esperança, a dignidade e o espírito comunitário. Para quem faz parte dessa história, cada refeição preparada é um passo na construção de um mundo mais justo.
A mensagem que eu queria passar é, em primeiro lugar, conhecer um pouco o que a Gastromotiva faz, porque a Gastromotiva está transformando territórios. Na semana passada eu vim dos Estados Unidos para participar do encontro das comunidades, transformando territórios que aconteceu no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, a Gastromotiva chegou a ter mais de 100 cozinhas solidárias espalhadas por todo o Brasil. Tinha tanta gente, então você imagina que todas essas cozinheiras vieram para ser homenageadas porque estavam cozinhando para suas comunidades, uma transformação muito profunda. E hoje a Gastromotiva está no Amazonas, lá nas comunidades ribeirinhas. Eu acho que a Gastromotiva transforma vidas, transformou a minha vida também, e eu estou aqui por conta da Gastromotiva. E eu vou te falar, um grande desafio meu, da minha própria experiência, foi difícil para eu educar a minha própria família para doar para a Gastromotiva, um dos desafios. Então eu acho que assim, é convidando, educando, e hoje eu falo, eu vou fazer a campanha da Gastromotiva. Gosto sempre de trazer, acredite nos seus sonhos. Sonhar é o primeiro passo para você alcançar qualquer propósito, qualquer meta, qualquer objetivo. A Gastromotiva, ela nasce com um sonho. E olha quantos, depois de quase 20 anos, olha quantas vidas ele transformou, porque ele acreditou, ele foi atrás e ele não desistiu diante dos obstáculos. Obstáculos têm que ser estímulo para que a gente siga acreditando que somos capazes. Então, sejam do tamanho do sonho de vocês e sonhem muito grande, porque todos nós somos merecedores de sonhar e alcançar cada um deles.